Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui agora resolver a questão número 2, tá? A equação exponencial aqui no caso. Ele diz o seguinte, né? K é a solução da equação, né? Então a gente tem 4 elevado a x mais 6 elevado a x, que é igual a 2, que multiplica 9 elevado a x. Né? Então ele quer saber o valor de 3 elevado a k mais 1. Então o que é que a gente tem que fazer? Uma coisa que eu falo muito, né, nas aulas é o seguinte, pessoal. Em matemática sempre vai aparecer uma coisa complicada de resolver, complicada para resolver. Então qual é a dica, né? A dica é o seguinte: em matemática, quando aparece uma coisa complicada para resolver, o que a gente procura fazer? A gente transforma essa coisa complicada em uma coisa que a gente sabe fazer, uma coisa que a gente conhece e sabe como resolver. É justamente essa ideia que eu vou aplicar aqui para resolver essa questão. A gente tem uma equação do tipo exponencial. Do jeito que aqui está, eu não posso resolver. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro, né, transformar essa coisa complicada em uma coisa que eu conheça, né? Então, eu posso primeiro, né, verificar qual é o termo que eu posso eliminar. Então, vejam que eu posso eliminar esse camarada aqui, ó, o 9 elevado a x. Então, como é que eu faço para eliminar isso, né? Muito simples. Eu vou dividir tudo por 9 elevado a x. Então, vai ficar todo mundo dividindo por 9 elevado a x. Então, fica 4 elevado a x dividido por 9 elevado a x, mais 6 elevado a x dividido por 9 elevado a x. Isso é igual a 2, que multiplica 9 elevado a x dividido por 9 elevado a x. Percebam vocês que eu posso agora, né, eliminar esse cara aqui, né? Que é justamente o cara que eu queria. E outra coisa interessante é que, tá vendo que aqui em cima, né, em cada base dessa, a potência ela se repete. Então, o que eu posso fazer? Aplicando os conceitos de potenciação, né, a gente pode fazer isso. Quando a gente tem bases, né, diferentes, com a potência, né, com a mesma potência, então a gente coloca todo mundo junto, né, numa potência só. Então, fica 4 sobre 9 elevado, né, a x. Beleza? Da mesma forma, a segunda fração. A gente tem, ó, 6 elevado a x. E aqui embaixo, ó, 9 elevado a x. Então, eu posso colocar todo mundo numa potência só. Isso tudo é igual a 2. Outra coisa também, né, que eu posso verificar aqui é que eu tenho as bases, né, 4 sobre 9 e aqui 6 sobre 9. Eu posso fazer o seguinte, né? Vamos pensar um pouco aqui, ó. Eu tenho 6 sobre 9. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui fora. Eu tenho 6 sobre 9. Se eu for dividir isso aqui, ou aliás, se eu for simplificar, né? Ou seja, eu vou dividir por 3, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 3, né? Olha só que interessante. Então, 6 sobre 9 é a mesma coisa que 2 sobre 3, né? Aqui eu tenho 4 sobre 9. Como é que eu posso deixar essa fração, né, 4 dividido por 9, igual a 2 sobre 3? Então, vamos pensar mais um pouco aqui, ó. 4 dividido por 9, né? Como é que eu posso deixar essa fração igual à fração de cima, né? Simplificada. Vejam vocês que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? E 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Olha só que interessante. E aplicando a mesma regra que eu utilizei para o x, vejam vocês que a potência aqui é igual, né? Então, se a potência aqui é igual, eu posso colocar todo mundo, né, numa potência só. Então, fica 2 sobre 3 ao quadrado. Então, daqui eu vou substituir. 4 sobre 9, então, é a mesma coisa que 2 dividido por 3 ao quadrado. Como aqui tem esse x aqui, então vai ficar 2x, né? 2 terços elevado a 2x. Mais, e 6 sobre 9, a gente já simplificou, né?
é 2 sobre 3 elevado a x, igual a 2. Qual é o conceito, né, básico de equação exponencial? A gente viu isso nas aulas, né? Tanto nas aulas que estão gravadas aqui, como também nas aulas presenciais. Qual é o conceito básico de uma equação exponencial? É você transformar, né, como eu falei no começo, algo complexo em uma coisa que eu conheço, né? Olha só que interessante aqui. Eu tenho 2 terços elevado a 2x e aqui eu tenho 2 terços elevado a x. A base é igual. Então eu posso substituir essa base aqui, 2 terços elevado a x. Eu posso substituir isso aqui por qualquer letra que eu quiser. Então eu vou chamar de y, tá? Então 2 terços elevado a x é igual a y. Então quando eu colocar essa transformação aqui, eu vou transformar essa equação exponencial em uma coisa que eu conheço. E de cara vocês também conhecem. 2 terços elevado a x. Então vai ficar y. Como aqui em cima tem esse 2 aqui, né? Então aqui vai ficar y ao quadrado. Aqui eu tenho 2 terços elevado a x. Então nesse caso fica apenas y. E esse 2 aqui, né? Eu coloquei ele para o outro lado aqui. Então ele vai ficar negativo. Olha só a beleza, né, dessa área. Eu tinha algo totalmente estranho, aparentemente estranho, e com uma série de transformações eu obtive, né, uma equação do segundo grau, que é uma equação que vocês já estão cansados de resolver. A gente pode aplicar aqui ou delta, ou então, de forma mais rápida, né, a ideia de soma e produto. Então aqui a gente tem que o B aqui é 1, então o B é 1, então nesse caso eu troco o sinal, é menos 1, e o C é menos 2, né? Então a ideia é o seguinte, dois números que somando dá menos 1 e que multiplicando vai dar menos 2. Nesse caso aqui, as respostas possíveis, né? É menos 1, aliás, é 1 e menos 2, né? Somando vai dar menos 1, multiplicando vai dar menos 2, né? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então a resposta é essa daqui. Se vocês estão ainda com alguma dúvida, né? Eu sugiro a vocês que façam utilizando a fórmula do delta, né? Fórmula clássica do delta, que todo mundo também conhece aqui, né? Já está cansado de fazer. Só que a questão não acaba aqui, né? Porque o que foi que eu encontrei aqui? Eu encontrei o y, né? Vejam vocês que eu troquei a letra, né? Então eu tenho que achar o x, né? Então é só voltar para cá. Como esse y aqui é negativo, então eu descarto. A resposta mesmo é apenas 1. Então voltando para cá, eu vou ter 2 terços elevado a x, que é igual a 1. Outra equação exponencial, que para poder resolver, aqui é muito mais fácil, porque a ideia aqui, né, é cortar a base. Então aqui a base é 2 terços. Então aqui nesse lado tem que aparecer 2 terços também. Como aqui é 1, então qual é a potência que eu coloco, né, em 2 terços que vai dar 1? Só pode ser 0. Então eu vou ter 2 terços elevado a x aqui. E aqui só pode ser 2 terços elevado a 0. Que é a única potência que dá 1, né? Então agora as bases são iguais, eu posso cortar, então x é 0. Se o x é 0, ele é a solução. Então no caso é o nosso k. Então no lugar do k aqui, ó, desse k e desse k, eu vou colocar 0. Vai ficar 3 elevado a 0 mais 0 mais 1. Só que 3 elevado a 0, por definição, qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Que é 0 mesmo e aqui é 1. Então aqui no final da história eu vou ter 2. Finalizando a questão, no caso seria a alternativa A. Essa é uma questão clássica de equação exponencial. Então, resumo da história.
Sempre que tiver uma equação exponencial, eu vou ter que transformar essa equação em uma equação que a gente já saiba resolver. E geralmente, né, 99% dos casos, ela vai dar sempre, né, o resultado, né, vai dar sempre uma equação de segundo grau. Os outros 1% vai ser para a equação do primeiro grau, que é mais fácil ainda de resolver, né? Então é isso, galera. Dúvidas é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima.